A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então tá bom. Neste vídeo vocês vão ver, né, mais uma contradição, né? Uma contradição. Na congregação, embora exista o discurso que o Espírito Santo não se contradiz, né, eles vivem grandes contradições. Estão desviados da palavra de Deus e pregam e ensinam aquilo até que é contrário ao que Deus revelou na sua palavra, né? Então veja, nós cremos, né? Pelo menos deveríamos crer, não é que nós cremos, nós deveríamos acreditar que a Bíblia é toda inspirada por Deus, né? E tê-la como regra de fé e prática. O que quer dizer inspiração? Quer dizer que Deus colocou no coração e na mente dos homens de Deus aquilo que Ele queria que fosse registrado nas Escrituras para o nosso conhecimento e a nossa informação, né? E a nossa doutrina diz que ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Quer dizer, guia de fé é o que a Bíblia diz, é o que você deve acreditar. E guia de conduta é aquilo que a Bíblia diz, é o que você deve fazer, né? Bom, mas eles largaram isso para trás aí, há 50 anos atrás, estão dizendo que a Bíblia é apenas um livro de referência, né? Que a palavra de Deus está na boca deles, e aí vem as contradições, é o tempo todo contradizendo a palavra de Deus. Então nas reuniões anuais eles inventam as coisas, né? Aí colocam listas, as listas secretas, né? Tem uma lista que é para consumo geral, né? Para o povão, que é lida no final do culto, e aí o ancião, o cooperador lê, né? O Senhor revelou aos seus servos tal. Revelou nada, porque Deus não é um espírito de contradição. Deus não muda. Ele falou, está falado, e aquilo acabou, né? Não tem mais revelações, né? E existe uma segunda lista que é secreta, né? Que é escondidinha, é só para o ministério, né? Entendeu? Eu denunciei isso no ano 2000, né? Hoje nós temos uma coleção delas desde o ano de 1960 até o ano de 2014. Eu não estou achando a de 2015 e a de 2016, que eu acho que eles estão escondendo tudo de novo. Esses caras é assim, tudo escondidinho, o negócio deles é tudo escondidinho, porque para enganar mesmo, tá? Então tá aí. Veja o vídeo, né? Veja o vídeo e veja a contradição dessa gente. Essa turma é terrível, viu? É terrível, pronto para contradizer a palavra de Deus, contradizer a revelação do Espírito nas Escrituras Sagradas, né? E ainda fica mentindo para o povo, dizendo que o Espírito Santo não se contradiz. De fato não se contradiz, é o Espírito que domina eles, é que é um Espírito contraditório. Tá bom, veja o vídeo aí, tá bom? Deus abençoe. Aê, Zazá. Vamos prosseguindo na leitura do seu comentário. Está mais que claro, você escreveu, veja. Está mais que claro que você é um pretensioso ministeriável. Como não conseguiu na CCB, evidentemente está decepcionado. Desculpa eu mexer na ferida. Esse argumento utilizado pelo nosso querido irmão Zazá, dizendo que a minha revolta, a minha indignação por me manifestar contra a congregação cristã no Brasil, é resultado porque eu tinha pretensões ministeriais, né? Queria ser ancião na congregação e fui rejeitado, e então por isso eu estou me manifestando contra a congregação. De fato não tem nada contra a congregação, eu acredito até que eu sou o único genuíno crente da congregação cristã do Brasil, porque eu defendo aí os pontos de doutrina da congregação, que são esses que estão lá no final do nosso inário e estão também nos estatutos da igreja. Então eu não escrevo lá, não há uma linha escrita e nenhuma fala minha contra as verdadeiras doutrinas da congregação cristã no Brasil. Pelo contrário, eu faço uma defesa dessas doutrinas, porque o ministério apostatou da nossa fé, apostatou das nossas doutrinas originais.
E fizeram isso de uma maneira muito perversa, né? Por meio de listas secretas de ensinamentos e reuniões secretas. No ano de 2000, né, que eu descobri que praticavam listas secretas de ensinamentos, eu denunciei isso. Porque até então, todas estas asneiras que eu via na mente da nossa Irmandade, essas heresias que eles manifestavam, eu pensava que era porque o sujeito não conhecia o que a Bíblia diz, não tinha informação. Na realidade, todos esses ensinamentos procedem do ministério, por meio de listas secretas de ensinamentos e também pelo uso da oralidade, quer dizer, das pregações, por meio de linguagem subliminar, né? No meio das pregações, eles colocam lá as suas heresias, os seus absurdos, os seus ensinamentos mentirosos e falsos, e isso cola na mente das pessoas, porque as pessoas não têm a Bíblia. A Bíblia é a palavra da verdade. Como ninguém tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja, a Irmandade toda não tem como se defender dessas manipulações mentais, como essa daí, é uma manipulação mental. Eu tenho mais de 1.200 vídeos aí na internet, escrevi já milhares de textos. Você pode fazer uma pesquisa, você vai verificar que esse é um argumento recorrente da Irmandade, da congregação, para contestar as minhas afirmações. Se você aprofundar um pouco mais as suas pesquisas, você vai descobrir outros argumentos idênticos, né? Todos eles falando a mesma coisa. E não há uma linha escrita a respeito. É tudo passado por meio de linguagem subliminar, que é um negócio eu entendo que isso é até criminoso, sabe? O ministério tirar a Bíblia, que é um livro que é um livro educacional, não é? Um livro maravilhoso e educacional, tirar do centro da atenção da igreja e usar a Bíblia perversamente para dar fundamentação às suas pregações absurdas e mentirosas. Fazer o mau uso da Bíblia, quando usam a Bíblia, né? Fazer mau uso do que ela diz. Bem, mas segue o vídeo, examina mais um pouco do vídeo. Que ferida, meu filho, que ferida. Meu amigo, é o seguinte... Existem pessoas mesmo que saem, se retiram da congregação magoadas, ofendidas. Não tenho motivo de mágoas, nem por estar ofendido. Pelo contrário, apesar de que até teria motivos, né? Por quê? Porque sou frequentemente agredido, né? Insultado, né? Caluniado. Imagine, tem gente que é capaz de fazer prognósticos e agouros, sabe, profetizando câncer, desastres terríveis, me condenando à cadeira de rodas, coisas pavorosas, sabe? Outros até, o Lúcio Valen, usam de palavras de baixo calão. Eu fiz aí um tópico para mostrar a vocês qual é a mentalidade, o que há no coração de muita gente no meio da Irmandade. Por quê? Porque estão mentalmente manipulados, bloqueados no seu intelecto e por meio de mensagem subliminar foram ensinados que aquele que se opõe às doutrinas da congregação, que se opõe a um ancião, um ministro, é ímpio, pecador, adúltero, homossexual, faz sexo com animais, está cheio de demônios, só vive falando mentira. Bom, mas não necessariamente é assim. E uma das acusações que eu sofro, mas não é eu em particular, isso aí é ensinamento, o Brasil inteirinho acredita dessa maneira, porque foi pregado por meio de linguagem subliminar essas coisas. Esses covardes e canalhas ensinaram essas coisas por meio de linguagem subliminar. Quer dizer, não escreveram e não assumiram essas afirmações, mas passaram por meio de ensinamentos com linguagem subliminar, né? Então ele está dizendo que eu pretendia o ministério. Zazá, você diz que a Bíblia é sua regra de fé e prática, que você acredita na Bíblia, mas veja bem, o ministério ensina que é mau aquele que ambiciona o ministério, que tem desejo de ser um ministro, que é solicitude, e que isso é execrável e tal. Esses são os ensinamentos.
Só que é o seguinte, a Bíblia não diz isso. Olha o que Paulo fala. Se alguém ambiciona o episcopado, excelente obra almeja. Entendeu? Excelente obra almeja. Agora, você não me conhece, não sabe quem eu sou, né? Então, como é que você diz que eu tinha desejos ministeriais, né? Como é que você pode falar isso? Isso, Lazar, aprenda, isso é uma insinuação caluniosa. Apesar que isso não me ofende, sabe? Eu sei qual é o seu caráter e qual é a sua conduta. E também sei as coisas que vai no seu pensamento. Mas olha, veja, a minha cara e esta minha fala está indo aí para milhares de pessoas. Até o final do ano, eu terei mais de 200 mil acessos lá na minha página lá no YouTube. De pessoas vendo as coisas que eu digo e vendo a minha cara. No meio dessa multidão tem meus parentes, meus amigos, muitos irmãos da congregação, muitos até que acham que eu estou falando coisas importantes. Eles sabem se eu fui piolho do saco de ancião na minha vida. Eu tenho um relato aí, que eu relatei que eu fui convidado por um ancião para ir num culto na Vila Antonina. E que ele era meu amigo pessoal. Mas isso foi há 40 anos. Foi ele que, não vou dizer a você que ele me evangelizou, porque eu já era evangélico. Tá? Então eu conheci o evangelho. Ele me aliciou para vir para dentro da congregação. Tá? Então ele pintou um quadro muito bonito. E eu vim. Bom, mas também há 40 anos atrás, estas coisas que eu observo e vejo agora, elas estavam muito longe ainda de começarem a acontecer. Essas doutrinas absurdas estavam ainda muito longe de vir a acontecer e a ficar tão evidente como estão evidentes agora, né? Mas eu fui há 40 ou 45 anos atrás ou mais, entendeu? E depois de eu vir para a congregação, depois de uns 4, 5 anos ele morreu. Então de lá para cá não tive mais contato com ancião nenhum. Só, exceto um paz de Deus, e olhe lá, de conversar com um ou outro, 1 ou 2 vezes em toda a minha vida. Quer dizer, eu nunca fui motorista de ancião, nunca botei um homem desse dentro do meu carro, sabe? E nunca procurei essa gente aí. Então, agora, o pessoal que me conhece, e muitos deles vão ver este vídeo aqui, sabem que isso é verdade. Viu, filho? Então, ó, aprenda o seguinte, ó. Se eu tivesse em meu coração o desejo de ser um ancião da congregação, a palavra de Deus, a Escritura, diz que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Está vendo? Essa heresia e esse absurdo do ensinamento dos anciães que condena a pessoa que tem desejos ministeriais, tá? É mais uma asneira do ministério, tá? Sem nenhuma fundamentação bíblica, tá? Sem nenhuma fundamentação bíblica. Porque toda a Escritura nos exorta e nos prepara para o serviço e para o sacrifício. Nos orienta e ensina para vivermos uma vida dedicada a Deus. E uma vida dedicada a Deus resulta em serviços, né? Agora, se você quer fazer alguma coisa, você precisa buscar as oportunidades. Então tá aí, ó. Mas, ó, uma máscara mentirosa aí, arrancada aí da sua cara, meu filho. Não esquenta comigo, tá? Tem mais. Eu estou dando aí doses homeopáticas a você das verdades da palavra de Deus. Portanto, nada de ódio, nada de fúria contra mim. Beijocas, ó, nas bochechas. E fique na paz de Deus sempre, em nome precioso do Senhor Jesus.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está vendo meus vídeos e vendo que eu estou falando a verdade, comprovando com documentos da igreja e mostrando que as nossas verdadeiras doutrinas, as doutrinas que estão aí no Estatuto da Igreja, no final do nosso inário, são doutrinas fundamentais das Escrituras, estão mostrando que a Bíblia dá fundamentação para essas doutrinas de uma maneira muito forte, né? São crenças acreditadas ao longo dos séculos pelos verdadeiros crentes, né? Então me ajuda aí, divulga meus vídeos, viu? Se inscreva no meu canal de YouTube e divulgue meus vídeos, porque no meio da nossa irmandade tem irmãos e irmãs, gente maravilhosa, sabe? Mas que estão aí no engano religioso, nas falsas crenças e sendo ensinados a entrar no céu com os seus próprios esforços e pisando no sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. Me ajuda aí, vamos pregar o Evangelho para a nossa irmandade. Deus abençoe a todos no nome precioso do Senhor Jesus.